Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Também dou boa noite aqui aos nossos irmãos internautas, na nossa Escola de São Sebastião, aqui da Vila Guilherme, da região episcopal Santana, da Arquidiocese de São Paulo. Então nós vamos iniciar hoje um novo módulo, um novo assunto aí. O assunto, na verdade, é a respeito de o perigo dos falsos mestres e a questão da salvação, que vem pela fé em Jesus e sua expiação dos pecados. Vamos compreender direito essa questão, se eu me salvo atendendo aos mandamentos ou pela graça de Deus. Então, esse confronto entre graças e obra, e as obras, Tiago já falava, a fé sem obras é morta, E agora, e as obras sem fé? Vamos ver isso aí, vamos discutir isso aí. E a carta aos Gálatas permite que a gente faça todas essas discussões aí, ok? Vamos começar rezando? Vamos rezar, porque quem não reza, vira bicho. Pois é, esse é o risco grande de nós nos desumanizarmos, Deixarmos de sermos humanos, não pejorativamente aos bichos, aos animais que merecem nosso respeito. Pai de bondade, envia Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre a nossa inteligência, sobre o nosso discernimento, para que possamos compreender melhor a Sagrada Escritura, compreender melhor o caminho da salvação. Assim rezemos ao Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Santo Agostinho, sim, nos unimos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então nós vamos fazer essa trajetória aí, através da carta aos Gálatas, que tem muita riqueza para a fé, para a compreensão da fé. Então esse caminho aqui, nós vamos percorrer ali os 6 capítulos apenas da carta aos Gálatas. E eu quero o compromisso de vocês que leiam os 6 capítulos. Tá certo? Todo mundo vai ler? Prometem? Prometem para mim ou para Deus? Para Deus. Tudo bem. Já viu então? Está tudo marcado? Então é uma hora de revisitar, é hora de olhar lá de novo, porque a palavra de Deus ela é assim. Veja na questão da missa, na questão dos evangelhos, cada vez que a gente vai, que passa o tempo, nós somos os mesmos? Não, nós não somos os mesmos, E nos atinge, nos penetra de maneira diferente. Então a palavra de Deus ela é sempre uma palavra onde a gente pode descobrir um novo nuance, uma nova faceta da nossa fé e da revelação de Deus. Então voltarmos sempre ao texto sagrado vai fazer com que a gente enxergue com outros olhos, o mesmo texto visto há 10 anos atrás e visto hoje por nós, ele nos toca de maneira diferente. Por isso que é um alimento, A gente almoça um dia, no outro dia parou, não precisa mais almoçar? Tem que almoçar, tá certo? Então, e a palavra de Deus também é assim.
mesmo que seja a mesma palavra, mas ela vai nos alimentando e podemos descobrir novos tesouros, né? Aquela arca, né, que saem coisas antigas e também tesouros novos, coisas novas aí. Então essa é a proposta de a gente compreender a questão da salvação pela fé em Jesus Cristo. Também essa questão dos falsos mestres, né? Os falsos mestres que hoje estão por aí, né? Se a gente olhar, se a gente não tiver discernimento do Espírito, a gente pode aí seguir alguns passos que são tortuosos, perigosos, que não estão no caminho da verdade. Então, esses falsos mestres já existiam lá na época de Paulo, né? E Paulo fala aos Gálatas, então, sobre cuidado com os falsos mestres, né? Jesus Cristo também nos advertiu sobre isso aí. Ok? Combinado? Então, vamos lá. E aí eu começo com alguns questionamentos, algumas provocações, né? Vamos ver a primeira provocação lá. É possível cumprir fielmente os 10 mandamentos? Sempre? É possível ou não? Não. Mas, então, já que não é possível, se não dá, é algo que está muito distante, está lá do outro lado do oceano, né, como diz o texto sagrado, então eu não vou atrás dele. Vou ou não? Tem que ir? Então, eu tenho que ir atrás dos mandamentos, cumprir os mandamentos. Mas os mandamentos, se eles são inalcançáveis, são ou não? Não dá para alcançar, tá certo? É difícil a gente se manter firme nos mandamentos, cumprir os mandamentos? É desafiador, é desafiador. O próprio Jesus Cristo, quando ele é questionado, pergunta para ele, qual é o maior dos mandamentos? Então, mas veja, Jesus diz assim, como está escrito no texto sagrado? E aí ele responde assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, tá certo? Esse primeiro mandamento, como nós colocamos, né, amar a Deus acima de todas as coisas, Santo Agostinho foi quem sintetizou. Está errado? Não, está certo. Porém, ele simplifica um pouco e a gente perde um pouquinho, né? Perde um pouquinho. Jesus diz que esse é o maior e também o mais desafiador. Será que é verdade isso? É? Será que a gente ama mais ao nosso pai, nossa mãe, do que a Deus? Será que a gente ama mais um filho e uma filha do que a Deus? Veja, muitas coisas desafiadoras, né? Porém, é preciso que a gente persiga isso, até para a nossa saúde mental, intelectual, que a gente coloque Deus acima de todo mundo. Acima do Papa? Também. Acima do diácono? Vai quilômetros. Muito acima, né? Então, veja, acima de pessoas que amamos? Sim. É fácil isso? Não é. É, como eu falei, desafiador, mas é possível, né? Aí vem a segunda provocação aqui, vamos ler juntos. Eu consigo me salvar cumprindo os 10 mandamentos? Essa é a pergunta. Bom, se eu seguir os 10 mandamentos, tá? Todos, desde amar a Deus, tá certo?
não tomar seu santo nome em vão, honrar pai, mãe, não pecar contra a castidade, não roubar, não matar, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar nada do próximo, eu me salvo? Sim? Sim, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Mas se os mandamentos... Oi? É que os mandamentos também apontam para a caridade, né? Eles apontam. Isso. Isso. Então, mas tem outra coisa importante para a minha salvação. Por que Jesus morreu? Ué, mas não foi pelos mandamentos? Se eu posso me salvar dos mandamentos, Jesus morreu porque ele quis morrer. Cri. Deu para entender? Veja, o nosso Salvador é uma pessoa, tem um nome e se chama Jesus Cristo. Mas e os mandamentos? Os mandamentos? Vou dar uma definição. Vai dar uma definição, falei, vamos lá. A irmã vai dar uma definição aqui, vamos lá. Os mandamentos. Diga. Deus deu para Moisés. Deu para Moisés. Para Moisés aplicar, ensinar o povo a amar a Deus. Amar a Deus. Ter consciência daquelas leis. Sim. E viver segundo a palavra, segundo a lei. Jesus está acima dos mandamentos. Jesus está acima dos mandamentos. E Jesus também falou uma coisa. Jesus falou assim, olha, eu não vou tirar uma vírgula do que está escrito. Tá certo? Do que está escrito, eu não vou tirar nada. E ele vai avançar um pouco não, muito, né? Vai avançar muito. Ele vai dizer assim, eu vim dar o espírito da lei, o que está por trás da lei. Então, os mandamentos são importantes? São. Mas existe alguma coisa por trás de tudo isso, esses mandamentos, né? Que dão sustentação para esses mandamentos aí, que a gente vai ter que entender, procurar entender. E Paulo vai discutir isso, porque vieram lá uns judeus, né, que são chamados de judaizantes, né? Os judaizantes, que eles vieram fazer? Eles vieram dizer que para a minha salvação, além de Jesus Cristo, eu tinha que me tornar um judeu baseado na lei judaica, e a lei judaica é muito mais do que os 10 mandamentos, eram 613 prescrições lá da lei, derivadas dos 10 mandamentos. Né? Por quê? Porque nos 10 mandamentos, não tá escrito, lá está escrito, não roubar. Tá certo? Não roubar. Mas e se roubar, o que acontece? Então, veja, mas a lei era uma lei para os direitos das pessoas, né? Então era uma lei para preservar direitos, e se alguém roubasse alguma coisa, a lei de Moisés, depois, derivado disso aqui, já que não era só devolver aquilo que foi roubado, mas a lei mosaica dizia mais, você deveria devolver em dobro, deveria devolver em dobro. Lembram de Zaqueu? O que Zaqueu fala? Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. O dobro do dobro. O dobro do dobro, tá certo? Ali, ele, naquele encontro com Jesus,
aquele encontro transformador com Jesus, ele fala, ó, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Né? Então veja, a lei mosaica aqui, ela começa nos mandamentos, mas não tinha esses detalhes, deu para entender? Não tinha esses detalhes de como a coisa deveria ser vivida ali. Vou ainda falar alguma coisa sobre os 10 mandamentos, porque é isso que Paulo debate muito, muito, né? E a questão da salvação e a questão da graça também. Mas, se nós formos olhar os 10 mandamentos, nós vamos ver que tem um mandamento que ele está no centro dos 10 mandamentos. O 9º mandamento e o 10º, o 9º qual que é mesmo? Peguei vocês, hein? Então, o 9º mandamento é não cobiçar... Não cobiçar a mulher do próximo. Esqueceram disso, né? E o marido da próxima também, né? Então, vejam, o 9º é isso. E o 10º é o que vocês falaram, não cobiçar. O 9º e o 10º não dá para perceber que está muito próximo? Por que não está? Diga, Bebel. Uma coisa é você desejar a mulher Do próximo. E o homem do próximo. Outra coisa é coisa material. Então, mas se eu disser para você, ó, você não deve cobiçar nada de ninguém, não está incluído o marido da outra e a esposa da outra, do outro? Tá? Não tá? Então vamos voltar lá. Eu posso, é claro que os mandamentos foram feitos assim, por quê? Porque essa questão de cobiçar não é de hoje, né? Então a coisa teve que ter um destaque ali. Mas podemos aglutinar o 9º e o 10º. E aí nós temos o que a gente chama em teologia uma estrutura concêntrica. Ela tem um ponto central. Qual é o ponto central então? É o 5º. Tem 4 para baixo, 4 para cima, se eu aglutinar os dois. Certo? O 5º. Qual é o 5º? Não matarás. Não matarás. Em outras palavras. Essa você colou. Está vendo? Estão colando aqui o povo de Deus. Né? Então veja. Não matarás. A gente também pode olhar um pouco melhor e ver. É o mandamento de preservar a vida. Não matarás. Nesse mandamento fala o que é para não matar? Fala o que é? Está falando que é para não matar outra pessoa? É isso que a gente pensa, a primeira coisa, não é? Fala, não matarás. Não matará quem? O outro. Mas ele fala, não matarás. Pontinhos. Será que eu posso matar a natureza? Devo matar a natureza? Não devo. Né? Não devo matar a natureza. Animal pode? Animais possam? Para comer? Fazer um churrasco? Então veja, não matarás, é o centro. Então é a preservação da vida. Preservação da vida. Então, todos aqueles mandamentos estão ligados a isso. Aí você fala, escuta, mas espera aí, não roubar, o que tem a ver com a vida do outro, tirar a vida do outro? Acontece que, se alguém compra um carro, ele trabalha um tempo razoável, ou financia, ele vai ficar aquele tempo da sua vida, do seu trabalho, dedicado àquilo, para adquirir aquele bem. Então, se você vai lá e subtrai, rouba aquilo lá, o que aconteceu? Você usou parte da vida do outro. Está dando para entender? Então veja, tudo está relacionado à vida. Então,
amar a Deus tem a ver com a vida? Nosso Deus é o Deus da vida. Então, se você não ama Deus, de alguma maneira você está contra a vida, contra esse quinto mandamento aí, que é o centro. Certo? E honrar pai e mãe tem a ver com a vida? Sim. Porque a vida, ela se desenvolve, a gente aprende a ser gente onde? Na família. Na família. Oi? No colinho da mamãe. Então, veja, é ali que a vida se desenvolve. Tá, dá para entender como tudo está relacionado à questão da vida? O ponto central é a vida. Então, os mandamentos, né? A ideia, quando Deus coloca os mandamentos para o povo de Israel, era para a proteção da vida. Para que tenhais vida. Diga, meu irmão. Se eu entendi bem, os mandamentos não representam a salvação. Seria uma forma de conduta de vida. Porém, os sacramentos da igreja é que nos levaria para a salvação, desde que cumprir esses. Isso. Eles são isso. Nós temos que colocar na salvação está Jesus Cristo. Tá certo? Os sacramentos, ele está perguntando aqui sobre a participação dos sacramentos, dos mandamentos, na questão da salvação. Então, os sacramentos são momentos da graça de Deus, nós vamos ver essa questão da graça aí também, da presença de Deus, são momentos salvíficos, são momentos onde eu tenho contato íntimo com Deus, e onde ocorre morte e ressurreição. Cada um dos sacramentos eu tenho morte e ressurreição. Batismo tem morte e ressurreição? Tem morte e ressurreição. Eucaristia tem morte e ressurreição? Nós participamos da morte e em Cristo ressuscitamos na Eucaristia para uma nova vida. É a possibilidade de uma nova vida nessa vida aqui, a cada instante, né? Então, os sacramentos, e é fonte de salvação, porque você tem a presença do Cristo. Em todos os sacramentos você tem a presença do Cristo, certo? Compreendido aí, gente? Tá facinho? Não é facinho, não tá não, né? Não é muito facinho não, verdade. Mas a gente vai se entendendo aí, tá certo? Olha o que Jesus fala aqui e João registra no capítulo 11, versículo 25. Todos juntos, vamos lá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí entrou alguma coisa a mais aí. Então, aquele que crê em mim, mesmo que morra, mesmo que esteja morto, né, ele viverá. Isso aqui é o anúncio da ressurreição. Mas, já que ele tocou na questão dos sacramentos, então veja, essa vida nova a cada instante faz com que eu participe de um processo de ressurreição. Paulo fala de uma maneira muito bonita sobre isso. Ele fala, é preciso que o homem morra para que renasça um novo homem, um novo ser humano. Então, esse processo constante faz com que a gente renasça, mas eu passei por traumas, eu passei por situações difíceis, eu passei por situações dolorosas, que me deixaram cicatrizes e feridas. Isso morre e eu tenho a possibilidade da ressurreição aqui, dessa nova vida. Jesus fala lá em Apocalipse, eu gosto sempre de lembrar isso. Eis que faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. Não importa o que aconteceu com você. E não importa se você pecou de maneira desastrosa. Eis que faço nova. Eu posso fazer de você um novo ser humano. Eu posso fazer de você, a partir da palavra, e aquele que crê em mim, aquele que crê,
em mim, eu posso te fazer uma nova pessoa, mais alegre, mais feliz, uma pessoa que vai trilhar o caminho que leva ao Pai. Mas se acontecer isso aí, se crer. Se crer. É preciso que a gente creia verdadeiramente que Jesus é o Salvador. Certo? Nós vamos... Tudo bem? Até aqui eu estou só bagunçando. Deu para entender, né? Deixando a cabeça bem confusa mesmo, que é para... Tá dando? Tô bem. Então vamos lá. Olha lá o que fala Tiago. Vamos lá juntos? Segundo Tiago... Foi aquela pergunta que eu comecei. As obras são importantes na minha vida, na vida daquele que tem fé, são importantes? Mas se eu só fizer boas obras, eu posso me salvar? Pode, mas toda obra boa tem um desejo de ajudar. Seja bem-vindo, Lerê, seja bem-vindo, Lará. Diga. Tem que caminhar os dois juntos. Obra e fé. Obra e fé. Obra e fé. Temos uma dica ótima. O que é que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tá certo? Então veja. As obras não salvam. Olha o que ela falou ali, ó. As obras em si, só as obras não salvam. E agora você complicou mesmo o negócio, né? Pensei que era tão importante só ter as obras. Estão pensativos, hein? Tá dando para entender para que serve a escola da fé? Tá dando para entender? Será que numa missa dá para se refletir sobre tudo isso, gente? Não dá. O espaço é celebrativo. Né? Depois de compreendermos, de vivermos a fé durante a semana, aí a gente celebra. Vamos festejar a nossa fé em Jesus Cristo pela Eucaristia e pela Palavra. Certo? Então veja, deu para entender isso aí? Então, Tiago estava errado? Não vai dizer, o diácono falou que não é nada daquilo que o Tiago falou, viu? O diácono está falando que aquilo lá esquece. É isso? Não. Mas. Agora confundiu o negócio. Diga, irmãzinha, querida. Sim. Eles fazem obras lindas. Sim. Não vai se salvar? Concordo com você. Então veja, a igreja, o que ela está falando é o seguinte: existem algumas religiões que as pessoas fazem obras maravilhosas, e aí? Não se salvarão? Né? Então eu vou inserir mais isso aí, mas olha, veja, a igreja, ao longo dos séculos, também refletiu sobre isso. Tanto que ela chama, em muitos casos, de cristãos, alguém sabe? Anônimos. Cristãos anônimos, que realizam obras maravilhosas, mas eles são movidos por outra coisa para se salvar. O que seria? O que seria? O amor. O amor. Então veja, se um irmão de outra religião, de qualquer religião, ou um índio, um indígena, tá certo? Se ele praticar uma boa obra, mas se ele for movido pelo amor, ele vai se salvar? Vai se salvar. Já vi que vocês já estão entendendo melhor. Então veja, aí eu pergunto para vocês, bom, mas onde é que entra Jesus aí?
Vocês não perguntam, eu pergunto, tá? Não é só a irmã que pergunta, não, tá? Olha aqui entre Jesus. Deus é amor. Se ele fez movido pelo amor, ele está com Deus. A fé. Ele é amor. Então veja. Então, quando eu disse que em qualquer outra religião, se ele fizer por amor, João fala na primeira carta de João, Deus é amor. Jesus é o quê? Deus. Então Jesus é amor. Então quem o salvou? Jesus. Chegamos lá, não? Sou o Senhor. Exatamente. Isso. Que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O final do 12 e o início do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, que mais para frente a gente pode ver também. A primeira carta que é muito linda, né? Deu para entender essa... Por isso que eu gosto muito de atender os nossos irmãos internautas, mas aqui a gente tem essa interação, né? A questão de perguntar, de interagir, né? E vocês não perguntam nada aí, porque eu tô acompanhando vocês. Eu já falei, quem tiver dúvida, ninguém pergunta nada. Não sei se vocês têm medo, esse diácono é meio louco, acho que não vai dar certo. Então, por favor, perguntem, isso enriquece para quem for consultar. Tem gente que pode consultar aí no online, né, na nossa página, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quando, você vai estar enriquecendo também. Muito bem, então, o amor onde entra nessa história? Acabei de explicar. Tá certo? Acabei de explicar aí. Bom, então veja, o componente da fé está ligado ao amor, por isso que a questão de Tiago, fé, obras. Vou falar uma coisa aqui muito comprometedora. Quem diz que tem fé e não ama, é mentiroso. Vai me desculpar. Já vai me desculpar. Se você diz que tem fé, nossa, eu quando entro no meu quarto eu tenho fé, um amor a Deus, etc. Mas se você não tiver esse amor na sua vida, não é fé. Pode ser uma fé de supermercado. Fé do santo boleto, quando vence, né? Então veja, a fé está intimamente relacionada com o amor. É um ato de amor ter fé. Rezar pelos outros, a igreja tem essa tradição de rezar incansavelmente pelos outros. Isso é um ato de amor. Quando você reza por alguém, pode ser que você não seja algum conhecido, etc., mas você está realizando ali um ato de amor que vai chegar a Deus com relação àquela pessoa ali. É lógico que, além disso, é bom que vá lá se visitar a pessoa, que se faça uma visita à pessoa. A presença é muito importante, a presença física das pessoas, né? Muito bem. Aí nós vamos voltar para o João. Vocês viram que quando começa a falar em amor, a gente corre para o João aqui, né? Vamos ler o último parágrafo aqui. Nisto vos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja, a salvação, ela acontece a partir do discipulado, do seguimento a Jesus. Mas, como é que eu posso ser reconhecido como discípulo ou discípula de Jesus Cristo? João explica ali, ó. Cuidado, você fala que é discípulo,
Mas, nisto vos reconhecerão, inclusive Deus, não os outros e Deus. Por exemplo, o amor, ele precisa de um tempo, precisa. Por exemplo, eu chego numa comunidade, a comunidade está toda organizada, caminhando. É lógico, eu não vou ser amada assim, vou ter que ter uma caminhada, uma conquista. Isso. Uma conquista, sei Isso. lá. Então, o que a irmã está colocando aqui é que, de repente, você chega, quando você conhece no sentido de, na primeira impressão das pessoas ou numa comunidade, você não é imediatamente amado. Que o amar a pessoa para ser amada exige uma caminhada. E é verdade, né? Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então é no caminho, vejam, se a gente olhar os evangelhos, né, vou falar em Gálatas aqui, estou falando de Jesus, né, dos evangelhos de Jesus. Mas é assim, Paulo fala o tempo todo de Jesus, mas a gente tem que fazer esse trabalho. Então, Jesus está sempre a caminho. Você vê, é no caminho que ele vai salvando as pessoas, é no caminho que ele ama as pessoas, é no caminho que ele transforma a vida das pessoas. Ele, quando entra lá em Jericó, com Zaqueu, ele está a caminho, né? O cego lá também, próximo de Jericó, está lá à margem, marginalizado, está à margem do caminho, tá certo? E aí ele começa lá a gritar, Jesus, tem piedade de mim, né? E aí quando começa a falar lá, cala a boca, né? Aí ele grita mais alto, né? Ele grita mais alto, aí Jesus fala assim, traz ele aqui, né? Então veja, é no caminho, é na caminhada. Então se você ficar paradão... Mas Lucas fala que a salvação não se dá no templo. Isso. Nenhum milagre. O templo é lugar do encontro com Deus, é o lugar de celebrarmos a caminhada. Celebrarmos a caminhada. Estamos a caminho e é preciso celebrar, né? Tem gente que critica a Igreja Católica e fala, nossa, mas vocês são festeiros, né? Tem festa para tudo. Só Nossa Senhora tem umas 30 festas por ano. Temos muito motivo para festejar mesmo. E vamos continuar festejando, né? Por quê? É preciso celebrar, é preciso festejar. Por quê? Porque podemos estar mortos e tornamos a viver. Estávamos perdidos e voltamos a nos encontrar. O filho pródigo. Tá certo? Filho pródigo. Então, o caminho é uma necessidade para que o amor se consolide, para que esse amor ele dê frutos, né? Muito bem. Então, nisto vos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o discipulado exige amor uns dos outros, entre os discípulos e discípulas. Escutaram lá? Escutaram alguma coisa? Não dá mesmo, está um silêncio aqui que não. É que a gente está pensando nisso. Estão pensando, eu não sei o que eles estão pensando. Eu gostaria de saber o que eles estão pensando, mas fizeram um silêncio aqui que eu fiquei com medo. Mas eu sou uma pessoa facinha de amar. A gente ama. A gente ama. Também, só antes de... Pare de prestar atenção aqui. Na questão de amar, ela falou assim, é facinho, sou uma pessoa fácil para se amar. O desafio, amar aquele que é parecido com a gente, amar aquele que tem os mesmos pensamentos, vota no mesmo partido, é mais fácil amar. Né? Então, amar aquele que é diferente, aquele que
muitas vezes me contradiz, aquele que tem um pensamento contrário ao meu, né? Que me contraria. Briga com a gente, né? Então veja, mas é esse, porque o resto, ó, Jesus fala, Jesus é fantástico, né? Ele fala, ó, até os bandidos, entre eles se amam, né? E correm risco. Se tem lá um tiroteio lá e um bandido leva um tiro, o outro corre o risco, pega ele lá meio assim, põe para dentro para socorrer e tal. São solidários. Agora, o duro é amar aquele que não é muito simpático, que nem a gente, né? Nós somos todos simpáticos, né? Bonzinho, o diácono é tão bonzinho. Então veja, esse é o desafio. Esse é o desafio, é amar o diferente, aquele que é de outra etnia, aquele que é de outra classe social. E eu estou falando de outra para cima e para baixo, viu? Que preconceito tem para todo lado. Depois nós vamos ver aqui, lá no capítulo 3, né? No capítulo 3, na carta aos Gálatas, quando Paulo fala sobre essa questão do preconceito para aquele que é batizado, para aquele que é revestido de Cristo, como diz Paulo lá no capítulo 3. Bom, tudo bem, né? Acho que eu estou falando demais. Então vamos lá. O conceito-chave da carta. Vocês estão vendo que eu estou dando todas as possibilidades para a gente compreender a carta, antes de entrar nela, mas nós vamos entrar nelas, viu? Nós vamos entrar na carta, aí nós vamos compreender as partes dos textos e como é que elas se relacionam, né? Então, o conceito-chave da carta. Primeiro, vamos lá. Salvação vem pela graça de Deus, por pura misericórdia, por puro amor. Entenderam? A salvação vem pela graça de Deus, por pura misericórdia, por puro amor. Então não precisa de obras, né? Ou será que precisa? Será que eu preciso entrar nessa dinâmica do amor de Deus aqui? Para que ocorra depois essa salvação? Preciso entrar? Tudo bem. Já estão dando, né? A salvação é de graça? A salvação é de graça? Nada, tem que de obra. Olha lá, a irmã já falou aqui, a salvação é de graça nada, dá uma mão de obra danada para a gente ter a salvação. Tá, então, vamos lá. Não é de graça na parte financeira. Isso para o mundo capitalista, falei, isso aí não, é que nem a escola da fé. É de graça, não deve prestar para muita coisa. É de graça. No mundo capitalista que vivemos hoje, só tem valor aquilo que você cobra pesado. Se quiserem, eu cobro pesado. Vocês querem, não? Não. Então, veja. A salvação é de graça. Eu preciso fazer algum esforço? Preciso fazer? Preciso. Mas não é de graça? Está prometida de graça. Eu tenho que fazer alguma coisa? Fora a questão financeira, aí, tira o dinheiro do negócio. Tira o dinheiro aí que o Johnny colocou aí. Né? Nesse processo, eu sou obrigado a fazer, tenho um fardo nas costas para eu... Se eu almejo a salvação, sim. Eu tenho liberdade? Tenho livre-arbítrio. O que mais? Eu tenho liberdade? Ou então eu vou perder a liberdade para ter a salvação? Ou será que a partir da liberdade que Cristo me dá,
Acho que é no capítulo 5, mais ou menos. Acho que é no capítulo 5, versículo 1. Se minha memória está boa, minha idade vai balançando um pouco aqui. Mas ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está na carta aos Gálatas. Olha que cada coisa interessante. Foi para a liberdade, no capítulo 5, versículo 1, se eu não me engano. É isso mesmo? Que coisa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, ele teve aquela trabalheira toda para nos libertar e foi para a liberdade. Então, livremente eu posso aderir a Jesus sem que isso seja um fardo nas minhas costas, como era o fardo que os judaizantes punham lá nas costas dos judeus. Lembra que Jesus falava dos fariseus? Falava assim, olha, vocês põem um fardo nas costas do pobre, de tal maneira que eles não entram no reino de Deus e nem vocês também. Eles não carregam nenhum deles, é assim que fala? Né? Como? E eles não carregam nenhum deles. Isso, e eles não querem, eles põem os fardos nas costas dos pobres, mas eles não querem mover nenhum dedo para a salvação. Né? Vocês estão vendo que a gente tem que juntar tudo, né? Tem que juntar Evangelho, Antigo Testamento, tem que ir fazendo essa coisa toda aí. Tá aqui, ó. Esqueci aqui que eu tinha colocado. É para a liberdade que Cristo libertou. Está lá no Gálatas capítulo 5, versículo 1a. Tá certo? Compreendido aí até agora? Você está vendo tudo que essa carta tem de riqueza para a fé? Como é que é? Desculpe. Quem não viver, olha aí, olha o que está saindo aqui. Está vendo? Vocês vão ficar perguntando aí, ó. Quem não vive a liberdade volta a ser escravo novamente. Então, ao longo da vida, existem inúmeros momentos em que nós somos escravos. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para sermos escravos, né? Podemos permanecer escravos. Se a gente não observar, se a gente não tomar cuidado, a gente escorrega e vai para a escravidão. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente situar mais ou menos onde é que essa tal da galáxia, né? Não é galáxia, é galáxia, tá certo? Então aqui nós temos, está em espanhol, mas é quase a mesma coisa, né? As cidades para as quais o Paulo enviou suas cartas e a localização geográfica aqui, tá certo? Então temos aqui Éfeso, tá certo? Se a gente olhar ali, ó, para baixo da Síria ali, nós vamos ter não, para baixo da Síria, aqui embaixo nós temos Israel, tá? E temos antes o Líbano, depois Israel, tá? Mas ó, essa Colossos aí é Colossos, né? Temos a carta aos Colossenses, Éfeso, carta aos Efésios, Corinto, carta aos Corintianos, né? Cidade de Corinto, né? Tem uma comunidade de Colossos e da Galácia, era perto ali. Isso. Olha lá, Filipos, carta aos Filipenses, né? Tessalonicenses, né? E temos aqui Roma, né? Tem a bota aqui acho que é a Sicília, né? Que fica no sul. Você lembra, João? Acho que é a Sicília, aqui esse pedaço aqui. E Roma, que é a carta aos Romanos,
Tá certo? Aí você fala assim, e carta aos Hebreus? Hebreus está fora. Não é uma comunidade. Não é uma comunidade. Mas isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Tá certo? Deu para entender? Israel está embaixo ali da Síria, mais para baixo ali do Líbano. Tá? Só para a gente ver que Paulo enviou cartas para esse... quando ele envia essa carta aos Gálatas, né, a Galácia ali, na verdade Galácia é onde seria hoje a Turquia, né? Ankara, antigamente chamava Ancira, Ankara, né? Ali na Turquia é essa região aqui. Ele estava em Éfeso quando ele escreve a carta. Então ele escreve de Éfeso para o povo aqui, que é uma região. A Galácia não é uma comunidade, tá certo? Mas sim uma região. Era uma região agrícola, tinha muita plantação, era muito espalhado. Bom, ainda falando aqui sobre a viagem de Paulo, só para a gente entender mais ou menos essas... você lembra que eu falei? Aqui para baixo estava Jerusalém e Israel aqui, tá certo? Então aqui tem Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e aqui nós temos o Mar Morto, e aqui em cima, o que dá origem ao Mar Morto, aqui nós temos uma série de montanhas para lá e para cá, e onde desce aqui nós temos o Mar da Galileia, e aqui em cima a Galileia, e aí desce aqui pelo rio Jordão, tá certo? Que sai daqui da Galileia, né, chamado Mar da Galileia, que na verdade é um enorme lago que tem 21 quilômetros de extensão e 7 quilômetros de largura, né? E que desce ali. É água, ali em cima é água doce e aqui embaixo termina a água salgada. Aí vai falar, mas de onde vem a água salgada? É que toda essa região aqui, ela fica a 400 metros, a região do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar, e há milhões de anos, tudo aquilo ali era mar. Então foi diminuindo, foi concentrando o sal, então o Mar Morto aqui, ele é cheio de sal. Você entra ali, você não afunda, você não morre afogado nunca. Mas eu não sei nadar, mas você não morre. Nem que você se esforce, você não morre afogado ali, tá certo? E a água doce vem lá de cima, mas é tão salgado, mas tão salgado que continua ali, tá certo? E aí nós temos as cidades. Tarso é a cidade onde Paulo nasceu, por isso que chama Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, né? E a Antioquia, aqui, né? Cidade de Antioquia, é a cidade importantíssima, porque Antioquia foi onde os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi Antioquia. Ali também, Paulo estava Barnabé. Barnabé é o padrinho de Paulo. Só que Paulo cresce e quem vira companheiro de Paulo é Barnabé. Mas no início, Paulo era companheiro de Barnabé. Quando começa ali em Antioquia crescer a comunidade, ele vai buscar Paulo. Ele vai buscar para colaborar ali em Antioquia. Agora, eu não me lembro, ali nos Atos dos Apóstolos, se ele tinha ido para Tarso ou ele tinha ido para Síria. Acho que para Damasco. Acho que ele foi buscar em Damasco. Tinha ido para Damasco. Dúvida, não me lembro agora direito. Bom, tá aí temos a Capadócia lá para cima. Então tanto que não é à toa que ele naufragou 2 vezes ou 3 vezes, ele naufragou ali, né? E aliás, Paulo, numa dessas vezes, ele foi picado por uma cobra venenosa. Vocês conhecem alguém que tenha como padroeiro Paulo?
ou que tenha como santo de devoção Paulo? Conhece? Mas Paulo não é tão importante? Mas eu não conheço ninguém. Olha que eu conheço gente, mas não conheço ninguém que seja. E Paulo é chamado de o protetor, sabe do quê? Daqueles que foram picados por cobra. Por quê? Porque numa das vezes que ele naufragou, ele foi para uma ilha, e na ilha ali, ele foi picado por uma cobra venenosíssima, poderia matá-lo, e o que aconteceu com ele? Nada. Por isso que quando as pessoas são picadas de cobra, eles pedem a intercessão lá de Paulo. Veja, Paulo tem tanta coisa bonita e vai se pensar logo na picada de cobra que é para Paulo. Fazer o quê? Diga. O nosso pai tinha roças, né? Tinha um pessoal que ia conhecer a roça. E antes deles entrarem na roça, eles davam as mãos lá, os que iam fazer a tarefa lá da roça. Sim. E eles rezavam a oração antes de entrar na roça. Sim. E principalmente para tirar as cobras. Né? Tirar as cobras, não ser picado por uma cobra. Toda hora que a cobra passando assim. Fugindo. Aí eles não entravam para começar a tarefa da roça sem fazer a oração de tirar as cobras. Então, tem uma oração que é de Paulo, é para Paulo que se pede, tá vendo? Se tivesse tido escola da fé, você já tinha orientado o povo lá da roça, já tinha orientado o povo a esparramar as cobras, ao menos as venenosas, né? Esparramar as cobras, fazendo oração para Paulo, né? Que é tanto fantástico. Então, muito bem, vamos adiantar mais um pouquinho aqui, já está, tenham mais um pouquinho de paciência com o diácono, por favor, já deu quase uma hora, mas, então vamos lá. Quando é que foi escrita essa carta aí aos Gálatas? Já vimos a Galácia, onde é, né? Para onde foi enviada. Ela foi escrita ali no ano 55 a 57 depois de Cristo. Então vejam, ali por volta de 23 anos mais ou menos após a ressurreição de Jesus. Tá certo? Após a ressurreição de Jesus, Paulo escreve. Ó, que lugar que ele escreveu? De onde ele escreveu? Éfeso. Éfeso, tá certo? Ele escreve de Éfeso para a Galácia, né? Para os Gálatas. Quais são os destinatários da carta? Vamos ler juntos aqui? Igrejas da Galácia, em torno a Ancira, atual Ankara, da Turquia. Lembra que eu falei? Ao norte da Ásia Menor, ou as evangelizadas na primeira viagem. Então, é para aquela região ali, ou para a primeira viagem ali, para uma região mais ampla. Mas é a Galácia. Nós vamos ver no próximo encontro, vamos ver que esses Gálatas, eles eram rudes, violentos, selvagens, eles comiam sem talheres, sem nada, tá certo que talher demorou, mas sem nenhum... com a mão, mas Jesus também comia com a mão, mas eram assim, mercenários também. Então vejam para quem Paulo foi evangelizar. Pensem num grupo bravo, né? E é isso que a gente vai ver no próximo encontro. Não percam. Diga. Bem diferente de Jonas. Está vendo a riqueza da Bíblia, né? Como a gente vai vendo vários ângulos aí, né? Muito bem. Dúvida, gente? Vocês aí nunca têm dúvida, é o que eu sei, né? Nem escrevem as dúvidas aí. Oi? Os amigos internautas aqui só falam boa noite. Só boa noite. Bom dia, boa noite, boa tarde.
Muito bem. Vamos rezar então? Vamos rezar. A presença de Deus é sempre pura graça, não é verdade que nós acabamos de falar? Então, vamos agradecer a presença de Deus nesse momento e que Ele continue mandando o seu Santo Espírito aos nossos corações para que possamos cada vez compreender mais e melhor a palavra de Deus. Vamos rezar ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, pleno de amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem, boa noite. Boa noite.